igreja? A paz do Senhor? Amém. É, irmão, está aqui não é fácil não. Tem que respirar fundo. Irmãos, eu pedi vocês para abrir em Mateus 7, 24. Desculpe meu nervosismo. Amém, igreja? Amém. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra ela a casa, e ela não caiu. Por tinha-se alicerce da rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as praticam, é como insensato que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E ele foi grande a sua queda. Irmãos, eu falo que para minhas filhas que a gente tem que construir a família desde lá do início, né? Construir família é fácil, exercer é que é difícil, porque enquanto está dentro do ventre da gente, a gente tem que profetizar coisas boas, né? Todo tempo, pedir a Deus que os nossos filhos tenham inteligência, cresçam de acordo conforme Deus quer, né? E a gente vai deixando os filhos vindo, né? As promessas de Deus, né? Com a gente. Os filhos vão crescendo. Muitos, infelizmente, desvirtuam o tempo, mas sabemos também que também somos errados, né? Não é só as crianças, né? Porque a criança vem ao mundo, mas não pede, né? Então somos nós que produzimos eles, né? E fazemos os criar. Então, pelo esse texto aqui da Bíblia, o que eu entendi que Deus me deu é que quando você constrói a família, né? E o alicerce é feito em cima da rocha, tudo flui bem, nada acontece. Dizer que percalços da vida não acontece, mentira, acontece. Mas a gente está sempre firme na família. Estamos sempre firmes, continuamos a proteger, a cuidar, mas sempre deixando nas mãos de Deus, nunca nas nossas. Porque a gente tenta proteger filho e infelizmente o susto vem, né? Porque a gente protege às vezes demais, que não era para ser. Deixamos às vezes na mão do pai e da mãe, vamos fazer, vamos acontecer, e no final Deus fica de lado, né? Aí quando vê os percalços a gente fala assim, mas não foi assim que eu criei, não foi assim que eu fiz. Mas abrimos a brecha, não abrimos? Infelizmente, né? Então nesse texto, pelo que eu entendi, é que quando a gente realmente não constrói a nossa casa em cima da rocha, ela cai. Então eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu não sei o que eu vou falar, eu estou meio perdida. E Deus foi me dizendo, né? Eu até anotei para poder estudar, mas Deus só me deu os versículos, né? Aí Deus falou assim para mim, volta lá em Gênesis. Aí vai eu tentar entender, né? Pediu também para mim Êxodo 20, versículo 12, né? Amém? Honra teu pai e tua mãe, a fim que tenhas vida longa na terra
e que o Senhor te deu e te dá. Eu falei, caramba, eu comecei a chorar, falei, calma aí, Senhor. Vamos lá. Honrar pai e mãe, né? Eu não tive pai por muito tempo, né? Porque eu tive mais, foi padrasto, mas foi muito bom na minha vida. Padrasto muito bom. Mas tive mãe, né? Que fazia papel de pai e mãe, criou. E minha mãe não seguia Cristo, né? Minha mãe seguia um Deus que ela achava que ela seguia, né? Que é o que eu também dizia antes de seguir Cristo, né? Que eu achava que Deus era um só. Para mim, Deus era um só. E, bom, Deus quer, Deus não quer. Então, irmãos, é só um pouco desse do entendimento que eu entendi. Foi o seguinte, que honrar pai e mãe. Eu sempre fui uma filha que eu nunca dei trabalho para minha mãe. Sempre foi aquela filha que mãe fala, não faz isso, não faz isso, faço. Se eu não fizesse também eu apanhava, então eu tinha que fazer de qualquer jeito, né? Não tinha por onde correr. Então, minha mãe criou do jeitinho dela, né? E graças a Deus eu estou aqui. Não fui uma pessoa desvirtuada, nunca errei. Quer dizer, nunca errei na medida do possível, né? Que quem vive no mundo sabe que nada é errado, né? Então eu procurei seguir todas as coisas que até a própria Bíblia mandava, né? Honrar pai e mãe, casar, eu casei, tive filho só após o casamento, que hoje não, né? Mês que vem, vou fazer 31 anos de casada, né? Que não são 31 dias, né? Meu Deus! Enfim, e em Cristo eu vou fazer 3 anos. Que nós vamos renovar nossos votos, né, meu filho? Cadê meu marido? Não sumiu. Fugiu da renovação. Ah, tá. É só para poder te contar aí que eu estou muito nervosa. Então, irmãos, honrar pai e mãe, que eu entendi, né? Hoje como cristã, eu honrei minha mãe, até o último dia da minha mãe. Honrei, eu cuidei da minha mãe, eu fiz tudo que um filho correto faz. Então, só a única coisa que desculpa o que eu vou falar, eu não seguia Cristo, né? Então, para mim, tudo era normal, né? Que eu falo que família é uma coisa muito séria, muito importante. E aonde entra aquele versículo que eu estava lendo sobre o negócio de fazer a casa em cima da rocha, né? Entra essa parte também, né? Que eu falo que 31 anos de casado não são 31 dias, né? Muitos aqui nem têm essa idade, né? Ainda, né? Então, pelo que eu entendi, Deus já trabalha comigo já há muitos anos. Eu só não sabia que era Deus que falava comigo, né? Eu servi um mundo, né? Todos sabem, não preciso nem entrar em detalhes. Eu servi um mundo que Deus era para todos, que Jesus ficava sempre em último lugar, né? Acho que Jesus nem tinha lugar, né? Como hoje tem totalmente, né? Jesus, para mim, na época, não tinha lugar, né? Só Deus, e Deus acabou, não existe outra coisa. Então, irmãos, honrar pai e mãe também, para mim, foi tudo que eu fiz. Tanto como mãe, como filha, né? Eu tratei da minha mãe com todas as honras, né? Até os seus últimos dias. Felizmente, eu não conhecia esse Deus, né? É o meu hoje, né? Eu conhecia Jesus, então não sabia levar minha mãe para Cristo, né? E se eu soubesse, te garanto que ela já estava muito tempo. Porque eu falo, irmãos, que eu passei um momento da minha vida de 2 meses para cá. Para quem poucos aqui não sabem, meu sogro e minha sogra faleceram, né? Inclusive a pastora Carla, né? Numa noite aqui na casa, falou: filha, Deus deixou nas suas mãos. Aí eu, o quê? Porque deixar nas minhas mãos o quê? Quando minha sogra estava no hospital, muitos aqui ainda não sabem, né? Então é onde entra a parte de honrar pai e mãe, né? Só que eu fiz o papel de filha, em vez de ser nora, eu fiz o papel de filha. Porque existia uma tristeza no passado,
Então Deus me colocou no lugar do próprio filho dela, né? E no momento do seu leito de morte, eu apresentei Jesus para ela, né? Só que tem que no momento ela disse que não queria não. Fez com a cabeça que não. Falei, Senhor, meu óleo está ali, vamos trabalhar, né? Agora é o momento, né? Honrar pai e mãe, né? Já que eu estou como filha, já vou trabalhar, né? E ali foi feito, irmãos, foi feito. Orei, repreendi tudo aquilo que ela estava carregando naquele momento. Ainda mais no leito de morte, né? Que é a hora que eles mais querem, né? Eles não querem que vai para Cristo nunca, né? Falei, pois é, então vamos lá. Comecei a orar ela e apresentei Jesus para ela. Ela ficou muda. E aí? Fiquei, Senhor, o que eu faço agora? O Senhor disse para mim, te acalma o coração, filha. Eu falei, amém. E meu esposo foi ver a mãe. Primeiro foi minha filha mais nova. Chegando lá, minha filha pediu perdão a ela. E foi depois um filho. E Alice foi a última vez, irmãos. Então eu falo que honrar pai e mãe para mim é também essa questão, né? A gente saber o que pedir, o que profetizar, o que falar no momento certo. Enfim, 2 dias depois, meu sogro cai, fratura a perna, e lá vai a Cláudia de novo. E Deus falou para mim, vou te ajudar, filha, estou junto contigo. Olha, irmãos, a parte mais difícil, desculpem, a parte mais difícil foi levar meu sogro para Cristo. Porque minha sogra estava meio inconsciente, ele não. Ele estava totalmente consciente. Mas o difícil não foi assim, falar, né? Foi eu, Cláudia, abrir a boca para perguntar para ele o que impedia ele de aceitar Jesus. Olha, irmãos, foi uma emoção muito grande quando ele gritou e disse, eu aceito Jesus, minha filha. E ali eu vi que valeu a pena. Valeu a pena. Mesmo não sendo meu pai, eu cuidei dele 4 meses, como se fosse um pai. Tá? Só para vocês entenderem que às vezes a gente honra sem saber a quem. Mas ele eu conhecia há 35 anos. E eu falei que eu não ia deixar o diabo levar ele. E não levou. Não levou. E eu, no momento que ele aceitou Jesus, olha, eu chorei muito. Eu e a Manuela choramos muito porque a gente esperava tudo, menos ouvir o que ele falou. Que de coração que aceitava Jesus. E ali foi feito. No mesmo dia consegui uma vaga no CTI. Dali, infelizmente, chegou o momento dele com Deus. E Jesus realmente o abraçou e levou. Mas não foi com o demônio, foi com Deus. Então, irmãos, é coisas que a gente passa, são momentos que a gente passa, que é difícil a gente abrir a boca para falar sobre isso. Ainda mais eu, que eu sou brincalhona, sou coisa, mas na hora de falar eu sou tímida. Mas, irmãos, honra seus pais. Tenta entender também, porque nós também somos falhos. Que também fomos filhos também. A gente não é só pais, também somos filhos. Então, sabemos também que erramos. Então, procurem ver dentro de casa o que está acontecendo com seus pais, e seus pais a mesma coisa com seus filhos. Procurem ver, oriente seus filhos, que é uma coisa muito difícil, não é fácil. Não é fácil. Falar, eu oriento, eu ensino, eu educo, mas na prática é difícil. Muito difícil. Graças a Deus criei uma filha que hoje é casada, tenho netas, e eu oro por ela todos os dias e peço a Deus sempre pelas minhas netas, porque não adianta a gente orar só pelos filhos e esquecer dos netos, né? Achar que os filhos da gente tem que orar pelos seus. Não. Deus me botou nesse mundo e deixou eu voltar, não foi à toa, né?
Então temos que orar por todos, né? Então eu falo para os irmãos de coração que comece a se olhar e olhar dentro dos seus próprios lares. Porque muitos erros estão acontecendo pelo fato de pais não se policiarem dentro de casa, filhos não se policiarem, não ter discernimento e ver o que é certo e o que é errado. Tá? Porque é muito fácil criticar o pai e a mãe e não ver que está errando. E a mesma coisa é pais criticarem filhos e não ver onde está o seu próprio erro. Porque achar que pai e mãe não erra, erra sim. Erra porque eu sou falha, eu errei também. Errei como filha também e errei como mãe. Então, é uma das coisas que Deus muito me falou no coração, que eu falasse sobre uma palavra, correção da família. Aí veio eu falei, ai Senhor, correção da família, o que eu falo, Senhor? É tudo isso que eu estou falando. É a correção da gente, pais, e correção de vocês, filhos, também. Então, irmãos, procuram orar mais. Orar não cansa, não. Orar é muito bom. Eu não sabia, assim, eu orava, quer dizer, eu achava que eu orava, né? Eu orava, pedia a Deus, não sei o quê. Mas quando, essa madrugada, minha filha me mandou uma mensagem que eu parei, eu falei, caramba, Senhor, o Senhor me acordou, me fez eu levantar. Eu achei que eu ia trabalhar e não era mais meu dia de trabalho. E não era para orar pela vida da minha neta, que hoje tinha que parar no hospital porque acordou sufocada por causa da bronquiolite e não sabia que tinha. Então foi, tipo assim, são coisas que eu falo que é onde a gente entra a parte do se policiar, mas vigiar, orar e vigiar. Então, irmãos, inclusive Deus até me deu Êxodo para me ler, deu Efésios, tudo baseado na parte da correção da família. E foi isso que Deus mandou dizer para os irmãos. Não foi fácil, não. É difícil falar, né? Tá nervoso, com a secura na boca. E eu sou muito assim, sem jeito para falar, ainda mais em microfone, né? Eu morro de vergonha. Então, irmãos, comece a orar mais pelas suas casas. Veja onde vocês estão deixando seus filhos, com quem estão seus filhos, porque às vezes a gente olha e fala assim, não, a amizade é maravilhosa, o resultado vem daqui a alguns meses. Infelizmente. Eu criei minhas filhas meio que, muito não, protegida, né? Porque eu tinha medo, por eu ter vivido num mundo louco, eu achei que eu não queria que elas se prejudicassem como me prejudiquei. Perder tempo. O que eu digo não é prejudicar, é perder tempo. Porque quando a gente não está em Cristo, olha, pastor Bruno, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu tenho que agradecer muito aquele dia do batizado da Andresa. Porque naquela época eu ainda não conhecia Cristo. Então eu vivia num mundo doido, onde tudo, pastor, que eu fazia era certo. Todo mundo à minha volta era errado, só eu era que era certo. Eu que sabia criar minhas filhas, eu que sabia o que era um casamento, eu que sabia como dirigir a família. Inclusive eu queria mandar mais para o homem, tá? Só para entender. Mando menos, calma, mando menos, eu diminui bastante. Principalmente os cartões, diminui bastante. Olha, gente, família é muito bom, muito. Para vocês que estão começando agora, tem os altos e baixos de família, querendo ou não, porque o dinheiro não nasce na planta, né? Seria bom, né? Então, muitos casamentos se acabam por esse motivo. Entendeu, pastor? A gente que convive com gente do mundo grande aí, a gente sabe como é. Então, às vezes a falta de dinheiro deixa a pessoa louca até o ponto de acabar no casamento. E muitas famílias também se acabam por dinheiro. Conforme eu fiz com a minha irmã, meu esposo fez com o irmão dele.
vamos dividir o que tiver que dividir, sem briga e sem confusão. Porque, infelizmente, é uma família que não segue a Cristo igual a gente. Mas que também, calma que a gente chega lá. Tá morando quase do lado, a gente chega lá. Não vai demorar isso muito, não. Mas a gente tem que tentar edificar, né, a nossa casa, a nossa família, até nossos parentes mesmo, que a gente chama de parentes, né? Porque família já de segundo, terceiro grau, já são parentes. Então, irmão, o que Deus me deu foi até aqui. Eu agradeço muito, muito mesmo a oportunidade. Não pode chorar não, pode É porque, sério, eu tentei estudar, não consegui. Só vinha louvor na minha cabeça. E eu falei, mas Senhor, o que eu vou dizer? Ele falou, na hora eu vou te mandar e você obedece. Aleluia, Jesus! E assim foi feito, irmão. Assim foi feito. Não adianta eu querer ficar aqui, falar coisa, falar do meu passado, da minha vida, que não vale a pena. E vai acabar amanhã. Pois é. E assim eu falei aquilo que Deus mandou eu dizer. Orai e vigiai pelas suas famílias. Em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.